Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É com alegria que mais uma vez iniciamos o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Compartilhe essa semente com seus contatos. São sementes da graça que abençoarão e darão frutos no coração dos ouvintes. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho escrito por João, no capítulo de número 6. Estaremos lendo os versos 66 ao 68. Abra o seu coração e acompanhe a leitura do texto, que diz assim: Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Muitos deixaram de segui-lo. Ele percebeu isso, por considerarem duros demais os seus discursos, e eram mesmo. Ele não aliviava. Ele não amenizava e não mascarava. A verdade era dita, doendo a quem doesse. Mas a dor era proposital e, por isso, benéfica em seus resultados quando bem compreendida. Mas nem todos recebiam bem a verdade de suas palavras. Os próprios apóstolos perceberam isso e, numa tentativa frustrada de corrigir o mestre, vieram alertá-lo quanto a essa realidade. Na verdade, essa preocupação dos discípulos escondiam a verdade de que, para eles, o discurso também era pesado, difícil de ouvir. Por isso, ao ouvir essa queixa disfarçada de preocupação, o Senhor lhes faz a pergunta: Vocês também querem ir embora? Ou seja, para Jesus não havia meio termo. Ele não mudaria sua palavra para se adequar aos seus ouvintes. O caminho correto é o inverso. Eles que se adequem às orientações de sua palavra. Não é a palavra de Deus que deve se adaptar aos padrões da sociedade, mas o inverso. E isso diz respeito a todos, sem parcialidade. Encontramos nessa resposta de Jesus, em formato de pergunta, que a mesma regra vale para ouvintes e praticantes, para curiosos e também para crentes. Não é porque é apóstolo, profeta, pastor, obreiro ou membro que haverá exceções. O que valia para a multidão, valia para os 12. E é nessa hora que o confronto atinge o ouvinte, e esse recebe a oportunidade de decidir se deixa de ser um ouvinte e passa a ser praticante, ou deixa de ser um ouvinte e se torna um desertor. É nesse momento que decidimos quem somos, em quem está alicerçada a nossa crença. Quando os 12 ouvem essa pergunta de Jesus, Pedro mais uma vez toma a frente e declara onde está fundamentada a fé deles. Ele diz: Para quem iremos nós? Perceba que não é para onde, mas para quem. A fé de Pedro e dos 12, pois ele falava por todos, ou pelo menos a maioria deles. A fé de Pedro e dos 12 estava em Jesus e nos seus ensinos. Não o seguiam por causa dos seus milagres. Ainda que as palavras de Jesus
incomodassem o ego dos apóstolos, eles haviam encontrado em suas palavras a fonte da vida eterna. Os que se afastam são os que não querem abrir mão de si mesmos, querem apenas os benefícios de andar com Cristo. Ficam ao lado dele enquanto não são confrontados a corrigir suas falhas, enquanto sua luz divina apenas irradia o caminho. Mas, quando essa luz revela suas imperfeições, eles logo a abandonam. O grupo de seguidores diminui à medida em que a decisão se torna necessária. Muitos participaram dos grandes eventos, como nas multiplicações, nos milagres, mas poucos permaneceram até o término de seu ministério. Porém, não eram somente as declarações de fidelidade que sustentariam os discípulos, mas principalmente suas atitudes. Era o não se afastar do Senhor, ainda que parecesse difícil segui-lo. É claro que profecias já apontavam para deserções, mesmo entre os primeiros fiéis. Inclusive, um dos 12, que talvez balançou a cabeça concordando com Pedro, seria o responsável pela traição, vendendo e entregando o Senhor para as autoridades judaicas. Mas o amor pelo Senhor faria voltar os discípulos fiéis, e o próprio Cristo, ainda que fosse separado deles por ocasião da sua morte, voltaria para se encontrar com eles. Para onde iremos nós? Para onde você vai? Se o encontro com Cristo fez de você um discípulo genuíno, você não tem outro lugar para onde ir, senão na presença do Senhor. Corrija o seu caminho, molde-se conforme a palavra de Deus. Escolha permanecer na presença do Senhor. Faça parte daqueles que o seguem e também daqueles que o servem. A vida eterna está em seguir a Jesus e fazer a sua vontade. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem pra viver e crer na força do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Se sentes que vais morrer e na vida não tens prazer, vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Esse foi mais um devocional na Palavra de Deus.
Reflita sobre o seu caminhar com Cristo e sua obediência à vontade de Deus. E se for da vontade do Senhor, amanhã estaremos meditando em mais um trecho de sua bendita palavra. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Não pode existir em você. Por que não esperar? Em Deus descansar. Ele não abre mão de você. Essa insegurança em viver não pode existir em você. Por que não esperar? E em Deus descansar. Ele não abre mão de você.